Vamos para mais uma questão, dessa vez sobre o Marco Civil da Internet. Vamos lá. Letra A. A questão diz: sobre o Marco Civil da Internet, assinale a alternativa correta. Letra A. No mês de fevereiro do presente ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral, rechazou a existência do direito ao esquecimento, fixando a tese que ora se reproduz. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais, mesmo que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação venham a ser praticados, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Aqui, apesar de realmente o STF consagrar que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, isso não inclui eventuais excessos ou abusos. Então, o magistrado ele deve estar atento a eventuais excessos ou abusos. E então aqui o erro é dizer que mesmo que eventuais excessos ou abusos aconteçam, isso está errado. B. O pedido de congelamento para preservação de dados e conteúdos eletrônicos nas plataformas do Ministério Público precisa necessariamente de prévia decisão judicial para ser atendido pelo provedor, mesmo porque, e esse é o ponto nodal da discussão, visto em face do direito à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes, artigo 5º, inciso 10 da Constituição e artigo 10 da Lei 12.965 de 2014. Aqui, não precisa de autorização judicial, tendo em vista que o Ministério Público, com esse pedido de congelamento e de preservação de dados, ele não tem acesso direto a esses dados, ele pede aqui ao provedor que tenha cuidados, ou seja, que esses dados eles não sejam de repente, que esses dados eles não possam aqui desaparecer. Então, não é preciso necessariamente a prévia decisão judicial para que o provedor ele possa atender o Ministério Público nesse pedido de congelamento de dados. E aqui fala que precisa necessariamente de prévia decisão judicial. O C fala, a letra C fala: o Ministério Público pode solicitar a preservação de dados e e-mail coletados a partir das contas de usuários vinculadas, tais como dados cadastrais, históricos de pesquisa, todo conteúdo de e-mail e mensagens, fotos, contatos, históricos de localização, desde a data de 1º de 6 de 2017 até o presente momento, tendo em vista que a Lei 2.965 de 2014 garante que os provedores devem ter o registro de acesso à aplicação de internet, além de aplicações de internet. Assim, a disponibilização requerente dos conteúdos dos registros, dados cadastrais, histórico de pesquisa, todo o conteúdo de e-mail e mensagens, fotos, contatos, históricos de localização, independe de autorização judicial devidamente fundamentada, o que ocorreu no presente caso aqui, que eu retirei do STJ. Então, aqui fala que independe de autorização judicial. Aqui, o congelamento realmente, como a gente viu, independe, que é uma medida de cautela para que esses dados eles não desapareçam. Entretanto, aqui o que ele pede é a preservação de dados como fotos e também dados cadastrais de pesquisa e também conteúdo de e-mail. Isso aqui não inclui no que a Lei 12.965 de 2014 traz como registro de acesso e aplicação de internet, além de aplicação de internet. Então, o que o provedor deve guardar, segundo essa Lei 12.965 de 2014, são os registros de acesso de aplicação de internet e aplicações de internet. Então, aqui o conceito foi além quando o Ministério Público pede que todo o conteúdo de e-mail
ele seja protegido para que não desapareça, e também fotos. Essas fotos, elas não incluem no conceito que a lei traz, que os provedores eles devem ter os registros de acesso de aplicação de internet e também a aplicação de internet. Esses registros, como, por exemplo, os registros de acesso de aplicação de internet, são conjuntos de informações que são referentes à data e hora de uso. Então, a partir do momento que uma pessoa entra em um site, tem acesso a um site, o provedor ele deve ter esse registro de acesso, não inclui aqui um download de foto ou algo nesse sentido. E aplicação de internet são o conjunto de funcionalidades que podem ser acessados por meio de um terminal conectado à internet. Todos esses dados o provedor ele deve resguardar, mas não inclui e-mails e fotos. Então, se o Ministério Público quer resguardar, preservar e-mails, fotos e todos esses outros conceitos que extrapolam registro de acesso de aplicação da internet, aplicação de internet, aí sim dependeria de autorização judicial. E aqui fala que independe de autorização judicial. D. A letra D. No Marco Civil da Internet, há apenas duas categorias de dados que devem ser obrigatoriamente armazenados: os registros de conexão, artigo 13, e os registros de acesso à aplicação, artigo 15, conforme a gente falou anteriormente. A restrição dos dados a serem armazenados pelos provedores de conexão e de aplicação visa garantir a privacidade e a proteção da vida privada dos cidadãos usuários da internet. Não há, assim, previsão legal atribuindo aos provedores de aplicações que oferecem serviços de e-mail, como é o caso da recorrida, o dever de armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo usuário e que foram deletadas. Nessa linha, as criptomoedas utilizam a tecnologia blockchain, a qual é baseada na confiança da rede e viabiliza de forma inovadora a realização de transações online sem a necessidade de um intermediário, que está correto. O funcionamento das criptomoedas é complexo e, entre outros mecanismos, envolve algoritmos e criptografia de ponta a ponta. Então, aqui ele está falando que há realmente todo um sistema de proteção desses dados. Envolve criptografia de ponta a ponta. Acontece que, nesse caso, a gente vai observar que houve uma invasão, e essa invasão aconteceu por um hacker. Então, vamos lá. O acesso à carteira de bitcoins para consulta das moedas virtuais e realização de operações somente pode ser realizado mediante a utilização de senha específica com uma chave privada, de modo que não deve ser revelada pelo usuário. Mesmo que incontroverso que o recorrente teve a sua conta de e-mail invadida por um hacker, o qual também acessou a sua carteira de bitcoins e transferiu criptomoedas para a conta de outro usuário, é descabido a atribuição de responsabilidade ao provedor e ressarcimento de danos materiais, porquanto, ainda que a gerenciadora adote o sistema de dupla autenticação, qual seja, digitação da senha e envio via e-mail do link de acesso, a simples entrada neste é insuficiente para propiciar o ingresso na carteira e virtual e, consequentemente, a transação das criptocoins. Logo, a ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da recorrida obsta a atribuição a esta de responsabilidade pelo prejuízo material experimentado pelo recorrente. Aqui está falando que é tão difícil quebrar esse sistema de segurança que é inviável que fale aqui em um nexo causal entre o dano e a conduta da recorrida, que teve aqui
todo cuidado, toda segurança. Então, aqui realmente não foi admitido a responsabilidade da recorrida. No caso aqui, é um caso que eu tirei do STJ. A ordem judicial que determina a quebra de sigilo telemático, agora nós estamos na letra E. A ordem judicial que determina a quebra de sigilo telemático para o fornecimento de dados estáticos de usuários não identificados presentes em determinada localização geográfica num período de tempo com vistas a facilitar a identificação de autores de crime não implica em desvelar o conteúdo de fluxos de comunicação ou de dados armazenados virtualmente, protegidos pelas garantias constitucionais da inviolabilidade, da intimidade e da privacidade. Isso aqui significa que a intimidade e a privacidade não é um direito absoluto, então, nesse caso, a identificação de supostos criminosos realmente aqui fica de forma a ser considerado em primeiro lugar. Então, aqui quando fala que o fornecimento de dados estáticos de usuários não identificados presentes em determinada localização geográfica num período de tempo, com vistas a facilitar a identificação dos autores do crime, realmente não implica em violabilidade da intimidade e da privacidade, que não é um direito absoluto. Se, por um lado, não há como se negar que o artigo 5º, inciso 10 da Constituição de 88, garante a inviolabilidade da intimidade e da privacidade, inclusive quando os dados informáticos constarem de banco de dados ou de arquivos virtuais mais sensíveis, de outro lado, a proteção concedida pelo ordenamento jurídico brasileiro a tais dados não tem a mesma amplitude daquela dada à interceptação das comunicações mantidas entre indivíduos. Então, essa lei de interceptações, ela é uma lei mais rígida, é uma lei rigorosa. E aqui fala que para que o Ministério Público, por exemplo, ele tenha acesso a esses dados, contando que sejam aqui dados estáticos, essa lei que fala sobre os dados, essa que é o Marco Civil, é a Lei 12.965, de 2014, essa lei é menos rigorosa. Em termos gerais, o que está dizendo é isso. Então, vamos lá. Assim sendo, o fornecimento de tais informações não se submete às restrições previstas nas normas legais e constitucionais que regulam a permissão de interceptações telefônicas. Então, o candidato ele não pode confundir essa lei, que é o Marco Civil, com essa outra lei, que é a Lei de Interceptação Telefônica. Contudo, os artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet exigem que, ao requisitar dados pessoais armazenados por provedor de serviços de internet, o magistrado deve indicar qualquer elemento de individualização pessoal dos alvos da busca. Aqui sim está o erro, porque o magistrado, como é que ele está o tempo todo dizendo, olha, não podemos confundir o Marco Civil da Internet com a Lei 9296 de 96, que vai regular a interceptação telefônica, porque a Lei 9296 de 96 é uma lei mais rigorosa. E por isso ele diz aqui, e contudo o artigo 22 e 23 do Marco Civil da Internet, esses artigos eles exigem que, ao requisitar dados pessoais armazenados por provedor de serviço de internet, o magistrado deve indicar qualquer elemento de individualização pessoal dos alvos da busca. Isso acontece na Lei 9296, que deve aqui o magistrado individualizar as pessoas que são alvo de busca. Então, os alvos da busca, essas pessoas, elas devem ser individualizadas, mas isso na Lei 9296, e não através do que é requisitado no Marco Civil, por meio do artigo 22 e 23. Então, o erro da questão é dizer que
Os artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet exigem, na verdade, o correto, aqui retiro o contudo, o correto seria, os artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet não exigem que, ao requisitar dados pessoais armazenados por provedor de serviço de internet, o magistrado deve indicar qualquer elemento de individualização pessoal dos alvos de busca, nem tampouco justificar a indispensabilidade da medida, bastando-lhe apontar em sua decisão, agora aqui sim está certo, indícios da ocorrência do ilícito, B, justificativo da utilização da requisição, C, período ao qual se referem os registros. Isso porque o objetivo principal dessa medida, na expressiva maioria dos casos, é justamente o de proporcionar a identificação de usuários do serviço ou do terminal utilizado possivelmente envolvidos no crime investigado. Não há desproporcionalidade na medida em questão quando serve como instrumento de auxílio na elucidação de delito de difícil investigação, dadas as circunstâncias do seu cometimento e o fornecimento dos dados solicitados não ensejará gravame aos indivíduos eventualmente afetados que não tenham conexão com o delito, seja porque o inquérito corre em segredo de justiça, seja porque os dados requeridos se limitam à identificação dos equipamentos eletrônicos eventualmente utilizados nas regiões e intervalos de tempo indicados. Então, aqui é uma coisa muito mais certeira de identificar aquele criminoso. Portanto, não há aquele rigor da Lei 9296 de 96. E aí ele diz no final, não adentrando no conteúdo de possíveis comunicações que partiram daquelas localidades, seja porque os dados fornecidos não serão publicizados e aqueles que não revelarem conexão com o delito, ao final, serão descartados. Então, já há uma individualização pela própria localidade, não havendo, assim, como diz a questão aqui em cima, uma exigência anterior de que o magistrado ele individualize essas pessoas, porque aqui o que vai ser feito é justamente a individualização pela localização daquelas pessoas por meio desse sinal. Então, é isso.